Olá, associadas! A entrevistada do mês de dezembro é Procuradora de Justiça do 4º Grupo Criminal, coordenadora do CAOP da Criança e do Adolescente e da Educação, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores e diretora do Promed. Uma profissional admirada por todos, uma mulher dinâmica e uma amiga generosa, pronta para ajudar quem quer que seja. Com imensa alegria e sentindo-me profundamente honrada pela oportunidade de ouvi-la tão de perto, hoje vamos conversar com a minha dileta amiga, a doutora Michele Rocio Maia Zardo. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Fernanda. Eu me sinto privilegiada, né, por ter sido escolhida para dar uma entrevista para a Diretoria de Mulheres. E também gostaria de agradecer as suas gentis palavras, que com certeza não mereço assim um terço dessa consideração e desse carinho e gentileza. E quero que você saiba que a recíproca é totalmente verdadeira. Você é minha amiga do coração, então para mim é muito mais prazeroso, né, participar desse momento com você, dessa conversa com você informal. Obrigada, viu? Que bom, é uma experiência então muito bacana, assim, enriquecedora para nós duas. Para ambas. Para ambas. Você já conta com uma longa carreira como promotora de justiça e há 5 anos como procuradora de justiça, 28 anos de MP. Durante esse período já desempenhou funções bem diversas. Atuou no CAOP da Saúde Pública, atuou na época da implantação das promotorias da comunidade, foi diretora financeira da FEMPAR, chefe de gabinete, diretora secretária na gestão da única PGJ Mulher que nós tivemos. Na época, a doutora Maria Tereza era promotora de justiça, foi secretária do Conselho Superior do Ministério Público, foi membro da SEJA, foi conselheira do Conselho Superior do Ministério Público, está novamente compondo o órgão especial do Colégio de Procuradores, já foi diretora da Promed em diversas gestões e, inclusive, na atual. Diante dessa diversidade de postos importantes, né, que você ocupou, como é que a sua história de vida familiar te influenciou, te conduziu por esse caminho, né? Te levou a exercer tantos postos de destaque? Veja bem, eu sou originariamente do estado de Santa Catarina, de Videira, até temos mais uma colega que é originária da minha cidade, a Dagmar. Também acabou optando pela mesma carreira, né, no Ministério Público do Estado do Paraná. E eu posso dizer que a minha influência materna foi determinante para eu tomar assim algumas atitudes e ter algumas posturas diante da vida. Eu tive uma mãe que, pela época em que contraiu o casamento, nos anos 60, ela já, digamos assim, fez essa opção até tardiamente, com 35 anos de idade. Eu nasci quando ela tinha 40 anos, então, para a época, ela já fugiu totalmente ao padrão. E ela me educou, me criou na cidade de Videira, porém, quando eu completei, na adolescência, já resolveu mandar, tanto a mim quanto a minha irmã, mandar as duas para Curitiba para que nós pudéssemos cursar o, então, 2º grau, o antigo 2º grau. Estudei num colégio em regime integral, pelo temor dela, obviamente, de que nós enveredássemos por outros caminhos, né? Temerosa, porque longe dos olhos da mãe, acabei estudando no Colégio Bom Jesus em período integral. E dali eu percebi a importância de eu ter o meu espaço, né? Porque a minha mãe também era uma profissional independente financeiramente do meu pai, casou tarde. Eu acho que isso foi assim um norte. Me serviu de exemplo para que eu também buscasse o meu caminho. Eu vim para Curitiba nessa idade, de 13, 14 anos, terminei o 2º grau aqui e não sabia muito bem qual seria a minha escolha de carreira. E eu imaginava na época que, seguindo o modelo dos meus primos do interior, eu faria agronomia ou medicina veterinária, porque a ideia era de que eu viesse, cursasse a universidade e voltasse para a minha cidade de origem. E no decorrer do 2º grau, então, 2º grau, a minha mãe começou a fazer assim algumas propostas para que eu fizesse tão somente o vestibular, prestasse o vestibular para o curso de Direito, que era um sonho para ela. Estaria projetando em mim um sonho que ela tinha na realização pessoal dela, porque ela era professora de Educação Física. E eu, por óbvio, atraída pela proposta que ela me fez naquela oportunidade, eu acabei fazendo agronomia na Federal, prestei o vestibular para isso, e optei pelo curso de Direito na PUC, Paraná. E eu fiz a inscrição para o período noturno.
como eu consegui obter aprovação nas duas faculdades, eu passei a frequentá-las concomitantemente. Fui para o curso de agronomia, que imaginava eu que fosse realmente a minha escolha, né, de vida como profissional, e fui para o curso de direito assim para um experimento, por curiosidade, e me apaixonei por ele. Fiz então até o 3º ano curso de agronomia e depois eu tranquei a matrícula e me dediquei ao curso de direito, porque eu vi que a minha vocação era justamente o curso de direito. E o mais interessante é que no decorrer do curso de direito da faculdade houve a promulgação da Constituição Federal. E isso para mim foi assim realmente eu me senti já desde então atraída pela carreira do Ministério Público, pela mudança de feição, né, da carreira da instituição. Eu já comecei a fazer um estágio, melhor dizendo, com um promotor de justiça, Dr. José Cleto Neto, na área criminal, e já me vi como promotora de justiça. Não conseguia me imaginar advogando e tampouco como magistrada. E tão logo terminada a faculdade, eu já fiz o concurso e consegui, na época, já ingressar nos quadros do Ministério Público com 22 para 23 anos de idade. Eu completei os 23 anos durante já tinha obtido, né, no decorrer do ano, a aprovação, e daí quando eu tomei posse, acredito eu que tenha sido em abril do ano seguinte, daí eu já tinha 23 anos de idade. E nessa história de vida e tão precocemente mudando para a capital, influenciou certamente no rumo da sua carreira e no fato de ter ocupado tantos cargos assim, mais destacados. Você concorda com essa ligação entre a sua história de vida e a projeção da sua carreira? Veja bem, em primeiro lugar, eu vejo esses cargos como tendo sido uma consequência, né, de talvez o fruto de um trabalho que eu fui bastante combativa durante a minha carreira, ainda continuo sendo, mas no viés agora como procuradora, oportunamente, acho que dá para nós abordarmos esse tópico, né, a diferença entre promotora e procuradora, porque é diametralmente oposta, né, a função. Quando eu cheguei em Curitiba, eu tive a oportunidade, de fato, de compor o Centro de Apoio da Saúde, então procurador-geral Dr. Marco Antônio Teixeira, muito me honrou. Eu tive bastante afeição pela matéria, me descobri assim fazendo estudos na área da saúde especificamente, que para mim realmente me gratificou, foi um conhecimento que me acrescentou bastante ao longo de toda a minha vida. E na sequência eu acabei indo para o gabinete, a então procuradora-geral, que era uma promotora de justiça, conseguiu atingir o mais alto cargo da instituição, então promotora. Naquele momento também muito me honrou poder fazer parte, né, da administração superior, tanto no Conselho Superior do Ministério Público enquanto secretária, como no gabinete, né, como assessora direta dela, chefe de gabinete. Nessas situações todas, os desdobramentos que ocorreram a partir disso, e depois fui para a área da infância e juventude, e paralelamente também desempenhei a diretoria, um cargo diretivo na FEMPAR, naquela oportunidade, eu acho que as coisas fluíram de uma forma muito natural. Não me vi em nenhuma situação de dificuldade. Eu acho que hoje também muito se discute acerca da questão de gênero, qual seria o óbice, a restrição, a limitação ou a discriminação. Eu, enquanto do gênero feminino, nunca me vi em situação de qualquer constrangimento ou humilhação, seja na carreira ou mesmo na vida, porque desde criança a minha mãe já me moldou para que eu enfrentasse todo o universo, seja o masculino ou mesmo o feminino, que se dizia na época, de forma igual. Então, como a minha mãe era do mercado de trabalho, era produtiva, casou tarde, teve filho tarde, foi independente, eu acho que isso já foi intrínseco. A minha natureza já carregou essa informação, e se houve em algum momento alguma situação, eu acho que eu nem percebi, porque eu não trazia isso como uma bandeira de luta. Foi muito natural ao longo da minha vida. Eu ingressei na faculdade, até no curso de Direito noturno, com pessoas bem mais velhas, porque eram pessoas produtivas do mercado de trabalho já inseridas, e eu era quase que
eu posso dizer assim, a mais nova da sala, que saía do curso de agronomia com as vestes totalmente inadequadas para o curso de Direito, eles bancários, pessoas já com família constituída, e eu vinha com a minha mala de, até então, né, era uma pasta de agronomia da Federal, e entrava e sentava nos bancos da Faculdade de Direito. Mais nova, mulher, e sempre fui muito acolhida, nunca sofri qualquer tipo de constrangimento, nunca houve nenhuma situação que me deixasse desconcertada, tanto na vida acadêmica, e quando ingressei no Ministério Público, se eu posso me lembrar de alguma situação que realmente me marcou, foi o saudoso Dr. Botelho, meu examinador de processo penal, na prova oral. Ele me olhou, acho que ele era o incumbido, porque já era comum assim que um dos examinadores fizesse algumas perguntas de ordem pessoal, e ele se preocupou pelo fato de eu aparentar uma idade que talvez fosse realmente uma idade reduzida, né, para ingressar no Ministério Público, e ele se preocupou em saber como que eu viveria longe da minha mãe. E ele me fez essa pergunta, e com a mesma naturalidade com que ele me perguntou, eu falei para ele que desde os 16 anos de idade, desde os 13 anos de idade, eu já não morava mais na casa dos meus pais. E que para mim seria natural, que eles eram do interior de Santa Catarina, e aquilo já foi uma questão que naquele momento foi ultrapassada. Então, se eu tive algum questionamento, não foi nem pela questão de gênero, mas foi pela minha pouca idade, como se eu fosse para o interior, desbravar o interior, sendo uma menina tão jovem, né, uma moça tão jovem. Foi o único momento que eu acho que eu tive realmente esse questionamento. E eu acho importante também colocar que a minha geração no Ministério Público, e eu me orgulho de dizer isso, ela ingressou sem a era tecnológica, né? Nós trabalhávamos com máquina de escrever manual. Eu mesma fiz curso de datilografia quando criança. Então, eu tenho certificado de datilógrafa. Tenho agilidade, realmente, que hoje me permite até fazer a digitação de uma forma bem rápida. E quando cheguei no interior, eu me lembro bem, na minha comarca de entrância inicial, nós tínhamos a máquina de escrever, que era a Torpedo, que hoje deve estar até no memorial do Ministério Público. E quando eu cheguei, eu mesma resolvi adquirir uma máquina de escrever eletrônica. As minhas próprias expensas, eu comprei uma máquina de escrever para ter mais agilidade. E um outro dado curioso também é que nós, na época, não tínhamos, para fazer os nossos relatórios, as fotocópias eram caras, em função da própria época. Então, nós fazíamos a datilografia, datilografávamos os pareceres com papel carbono. Então, eu reputo que a minha geração no Ministério Público foi uma geração que sofreu assim um impacto fortíssimo, porque nós ingressamos sem sabermos lidar com a evolução tecnológica, com o computador. Quando o computador chegou até nós não sabíamos nada a respeito daquilo, porque nós não tínhamos... Hoje, os jovens já vêm com chip tecnológico, já está resolvido o problema. E a gente não tinha tempo para parar, para aprender a lidar. Então, era o editor de texto e vamos seguir a vida de acordo com a demanda. E como o problema se apresentava, não tinha as redes sociais, não tinha o WhatsApp, não tínhamos contato. Então, realmente foi um momento, assim, para mim foi muito gratificante fazer parte desse Ministério Público que evoluiu, né, com a tecnologia, que hoje está evoluindo com outras discussões de maior dimensão, inclusive as de gênero. E na sua percepção, uma mulher ocupando cargos, postos de destaque, ou ainda que sejam com mais acesso a funções junto à administração superior, isso traz mudanças na forma de gerir o Ministério Público? E se existe também espaço para as mulheres ocuparem esses postos? Ou se existe alguma restrição, dificuldade para as mulheres ocuparem? Veja bem, em relação à sua primeira pergunta, né, que ela está dividida, eu acho que eu gostaria de citar assim, um dado curioso, experiência pessoal. Todos aqueles momentos em que eu me vi em alguma situação, seja, por exemplo, o Conselho Superior do Ministério Público, foi por um acaso que realmente eu postulei, né, o cargo, porque eu me preocupei no dia anterior ao término das inscrições, não tinha nenhuma mulher inscrita. Eu estava, me lembro bem, na sala do Conselho Superior do Ministério Público, em reunião com os membros do grupo criminal que eu pertenço, que é o 4º grupo criminal, e em algum momento alguém fez esse comentário e me alarmou,
Porque na gestão que estava, na composição anterior, que estava encerrando o seu mandato, acho que tinha a doutora Jaqueline, a doutora Carla Macarini, a doutora Maria Lúcia, a doutora Sônia Hartmann. Elas estavam saindo. E ninguém inscrito para a próxima gestão, para o próximo mandato. Eu fiquei preocupada com aquilo. Até procurei, naquele momento, estimular as demais colegas, porque nós somos em algumas mulheres no grupo criminal, para que nós nos inscrevêssemos. E não houve, assim, um interesse da parte dessas procuradoras. E eu acabei me inscrevendo e fui a única mulher, e agradeço até pelo prestígio, né, pelos votos que recebi, porque eu consegui, então, atingir votação suficiente e expressiva para compor então, aquele quadro do Conselho. Então, eu vejo que, eu gostaria até de submeter isso a uma reflexão mais profunda, acho que as colegas precisam refletir a respeito disso. Nós somos em 108 procuradores, se não me falha a memória, são 26 procuradoras de justiça. É um número reduzido. Mas também, se nós formos fazer uma digressão aí do que veio acontecendo, desde 2015 para cá, nós tivemos 10 aposentadorias em tempo muito precoce de colegas. Para citar, 2 valorosas procuradoras pediram aposentadoria, que foi a doutora Valéria Grilo e a doutora Cibele Rezende. Ou seja, está havendo uma movimentação no sentido de pessoas se aposentarem. Eu cito do meu concurso a doutora Xiomara Nogari, minha queridíssima amiga, que recentemente também pediu aposentadoria, e também numa fase em que, eventualmente, até como procuradora, poderia contribuir com a instituição e preencher esses cargos ditos de destaque, que eu acho que acabam sendo até uma consequência. Então, veja bem, até me preocupa essa falta, não diria de interesse, mas existe alguma coisa que está em disfunção no meu modo de ver. Eu não vejo assim como que exista uma barreira, uma dificuldade para se atingir certos postos. Claro que existem alguns que são cargos próprios de procuradores. Então, se nós temos 26, hoje o órgão especial, que seria dos 15 natos, são os mais antigos, temos 2 procuradoras, a doutora Sônia Mercer e, se não me falha a memória, eu não me lembro quem é a outra mais antiga. Acho que não é a doutora Sami ainda não. Eu não me recordo. E na sequência, nós temos... Eu sou, novamente, do órgão especial, 3 eleitas, temos 3 mulheres. Eu, a doutora Gilda Helena, e eu acho que a doutora Sâmia daí entra nessa terceira. Mas tem mais uma outra que é membro nato, que eu não me lembro agora. Enfim. Então, eu fico com essa preocupação, porque no órgão especial também poucas se interessaram, porque nós não nos candidatamos, na realidade, nós abrimos mão, né, abdicamos daquela postulação e acabamos saindo do certame, nos excluindo do certame. Então, são, na realidade, 5 mulheres para um universo de 30 no órgão especial. O Conselho Superior do Ministério Público, na atual composição, nós temos 3 mulheres. E também eu sei que houve uma dificuldade, porque mesmo com o grupo de gênero bastante movimentado, fazendo a provocação de que colegas postulassem, também não houve. Então, eu vejo que, não sei se é propriamente um desinteresse, como dito já, mas existe alguma coisa que não mobiliza e que não leva a pessoa a ter o interesse. Então, e complementando essa pergunta, eu acho, sim, sem dúvida alguma, que uma mulher ocupando postos de destaque, ditos de destaque, né, traz com certeza um tempero, porque a mulher é dotada de maior sensibilidade. Existe um outro tom na forma da mulher lidar com as situações, com as coisas. Eu acho que tanto a sua perspicácia, a sensibilidade, esse conjunto, eu acho que acaba favorecendo e, com certeza, as coisas são tratadas de uma forma bastante diferente. Com relação a áreas de atuação na carreira, durante vários anos você atuou na área da infância e juventude, tanto na promotoria do adolescente em conflito com a lei, quanto na promotoria que tratava mais da área protetiva, junto à primeira vara da infância de Curitiba. Teria sido essa área de atuação que te trouxe mais realização pessoal e profissional? Sem dúvida alguma, Fernanda. E essa área da infância foi assim a descoberta de um mundo novo para mim.
quando eu cheguei assim para ocupar, e nem era titular, foi em função de foi uma substituição em função da doutora Marília ter ido naquela oportunidade para um cargo de chefia da Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público. Eu acabei sendo... eu peguei a vaga de substituição nessa promotoria. E para mim foi realmente foi muito gratificante. Eu me apaixonei pela matéria, me apaixonei pela área. Eu acho que ali eu pude consolidar realmente a minha realização profissional. Eu vi que eu fiz a diferença nos processos individualmente falando, né, na vida do João, da Maria e do José. Eu atuei com toda a garra, com todo o amor, assim, foi realmente uma entrega absoluta a esse trabalho. E eu digo o seguinte, o Ministério Público na área da infância e juventude, ele tem superpoderes. E a gente tem que saber usá-los, né, em benefício da criança e do adolescente. E a área da infância foi uma área que realmente me transformou. Eu pude ver o mundo sob outra ótica, e isso eu trago comigo, assim como realmente foi um período da minha vida que eu me realizei na carreira plenamente, porque todos os atores, né, acabaram também contribuindo para isso. Eu acho que o diálogo era muito favorável com gestores, com toda a rede de proteção. Eu consegui assim fazer uma interlocução bastante vigorosa, foi produtiva, foi positiva. Eu saí da vara da infância realmente com o meu coração, assim, deixei metade de mim lá, das varas de infância. É bom tocar nisso, porque realmente eu vejo que se eu não tivesse passado por tantas experiências, e tenho várias histórias de vida, momentos, que hoje assim realmente me trazem uma lembrança e um conforto, porque a gente também vive através dessas memórias, e foi muito bom para mim, realmente. É uma experiência, com certeza. E você sabe também, porque você também passa por lá de vez em quando, vai e volta. Me lembro, num episódio, eu trabalhava em Foz do Iguaçu, numa promotoria da infância, e diante de uma situação inusitada, não incomum, mas muitas vezes a gente não espera que a condução do processo de uma certa forma dê errado. Eu me lembro que não passou pela minha cabeça me socorrer de outra pessoa que não fosse você. Imagina. E realmente foi uma atenção que você me deu, e orientações que... Imagina, quem sou eu para orientar? Quem quer que seja? Não me esqueço. Foi por isso que eu digo, claro, né? Também trabalhei algum tempo na área da infância, mas eu considero que o seu trabalho ainda é uma referência nessa área. Obrigada. Você é minha amiga, é totalmente pessoas. suspeita, mas eu agradeço. Fico envaidecida. Uhum. E no decorrer da carreira, né, novamente, mas sem falar especificamente de alguma área, de escolhas mesmo, condução da carreira, você vê alguma escolha, alguma estratégia de carreira, alguma coisa que não repetiria, alguma coisa que faria de novo? Seria num tom de conselho para as colegas que têm menos experiência? Veja bem, dar conselho eu acho que seria muito atrevimento da minha parte. Eu prefiro fazer uma sugestão, né? Acho que seria, na medida assim, o mais adequado. Eu, talvez, não digo que seja propriamente um arrependimento. Se eu tivesse hoje a bagagem que eu tive enquanto procuradora, as experiências que eu angariei enquanto procuradora, eu acho que eu fui ao cargo de procuradora prematuramente, em termos de idade, porque é absolutamente, totalmente, diametralmente oposto. A nossa função, em primeiro grau, é uma função dinâmica, é uma função que nos permite fazer muitas coisas. E no segundo grau, trabalhando como órgão de revisão, eu, por ter, assim, talvez assim, ser muito ativa, eu fico um pouco engessada, assim, com a situação toda, e o processo já é daquele jeito e acabou. Sim. Então, isso gera um pouquinho de frustração na gente, assim, de não ter podido protagonizar aquilo, porque você fica na expectativa de alguma... Então, o recurso para trabalhar em série de revisão, eu diria, Michele, estou falando por mim, eu acho que eu fui para o segundo grau um pouco cedo.
Eu acho que eu tinha mais a oferecer no primeiro grau. Então, essa, assim, é para dizer como... não seria o conselho, mas que as pessoas reflitam qual foi o meu temor na oportunidade. Nossa, mas todo mundo do meu concurso está indo para o segundo grau e eu vou ficar? Esse foi realmente o que me motivou para eu não ficar na lista de antiguidade, porque todo mundo sabe que a gente trabalha dentro desse contexto também da antiguidade, da posição e como que nós vamos ficar, vai quem, para onde, quando. E eu realmente acabei tomando essa decisão por esse motivo. E na vida pessoal? Um pouquinho assim de vida pessoal. Como é que é a Michele na vida pessoal? Sou bem normal, né? Eu acabei... nunca imaginei que eu fosse... Eu sempre fui fora do padrão, eu diria assim, né? A minha mãe não me educou para eu seguir aquele modelo tradicional. Então, você vai casar e você vai ter filhos e você vai ter um marido e o marido vai te sustentar e se vier alguma coisa aí de profissão que agregue, tá ótimo. Então, a minha mãe, muito pelo contrário, me criou para que eu realmente fosse autossuficiente, me sustentasse e não dependesse de ninguém. Ela vindo de uma família com 5 mulheres, ela foi a última a casar e talvez ela tenha tido e visto o exemplo das irmãs, que não tiveram assim tanto sucesso nos casamentos e acabaram permanecendo nesses casamentos em função de uma dependência econômico-financeira. E a minha mãe sempre me passou, era um mantra lá em casa, então vá atrás da tua independência. E isso para mim foi muito forte, né? Trazendo toda essa história com a minha mãe, eu acabei, nunca tive a pretensão de constituir família, para quem me conhece sabe. Eu sempre fui assim meio avessa a certas convenções e padrões e não me arrependo disso. Mas eu acabei, obviamente, sou mãe, apesar de ter uma idade avançada, sou mãe de uma adolescente, né? Então eu acabei sendo mãe tal como a minha mãe, tardiamente. Não me arrependo disso também, mas posso dizer, como pessoa, como mulher, que a maternidade me transformou. Eu acho que com a maternidade morreu uma Michele para nascer outra. Então, a partir do ano de 2003, precisamente, há mais de 15, quase 16 anos, eu acho, exatamente, eu acho que realmente eu mudei bastante, assim, inclusive em termos de carreira, porque eu tinha vindo hoje, né, quase 30 anos, então metade da minha carreira eu fui num ritmo e depois disso eu acho que eu pude me voltar com bastante tranquilidade, bastante madura, já estando na capital, que também era uma coisa que eu achava importante, ter filho, criá-lo aqui. Mas no mais, realmente, eu sigo, hoje eu acho que eu estou mais dentro do padrão em função dessa circunstância de família, de ter uma formação já que é a mais natural, né, de ter uma filha, que me leva a ter uma vida bastante controlada. Normal. E me chama a atenção, porque de 2003 e foi o nascimento da filhona, né? E não impediu, não... Claro, com certeza, em alguns momentos, algumas escolhas certamente foram influenciadas pelo fato de desejar dar atenção à filha e tudo mais. Mas não interferiu negativamente, porque muitas das funções que você exerceu foram de 2003 para frente. Exatamente. É verdade. Eu lembro até que eu tive a minha licença, eu saí, a doutora Maria Tereza era a procuradora-geral, saí de licença. Infelizmente, a minha mãe, que já vinha de uma doença crônica em estágio terminal, acabou falecendo quando a minha filha tinha 5 meses. E com o falecimento da minha mãe, como eu vinha dizendo, eu passei realmente por um processo de sofrimento intenso, não sabendo lidar com a maternidade, com a chegada da minha filha, com a perda da minha mãe. Sabe qual foi realmente o tempero? O que me tirou daquele processo foi o Ministério Público. Eu acabei voltando às funções e aquilo para mim foi o meu renascimento. Eu retomei a carreira e segui adiante, porque realmente não havia outra alternativa, né? Muito bela a sua história, né? Obrigada. De vida, da carreira. E com isso eu quero agradecer imensamente o tempo que você nos cedeu de todas as suas funções e tarefas. É um prazer enorme estar contigo, me falando assim de você, da experiência que você acumulou nesses anos e dividindo, né, com as colegas, e poder dividir isso. E parabenizar também a diretora de mulheres, a doutora Nayane, que traz
para todas nós, né, ou como espectadoras das entrevistas e especialmente hoje para mim nesse dia como entrevistadora, essa experiência tão enriquecedora. Eu aqui quero agradecer a oportunidade, não sei exatamente qual foi o motivo que levou a diretoria de mulheres, né, no caso a doutora Daiane, que é a minha queridíssima amiga, assim como você, a me escolher e entender que eu tinha condições de passar um pouco da minha experiência, eventualmente contribuir e até colorir um pouco mais, né, essa diretoria de mulheres, que eu acho que está trazendo realmente um espaço, nós estamos conquistando um espaço dentro da instituição que é muito significativo, e acho que nós temos que agir realmente com essa delicadeza, que eu acho que a mulher não pode perder, a ternura também. Eu acho que a Nayane tem, assim, todos esses predicados e ela nos representa muito bem. Obrigada, Nayane, por essa oportunidade de trazer um pouquinho de mim. Espero que tenham gostado, né, um pouquinho da minha vida, de saber da minha história. E muito obrigada, Fernanda. Você é uma queridona. Amo você. Obrigada.